Oi pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é para ajudar aqueles que estão na dúvida entre o Dell G3 e o Dell G7. Bora lá comparar essas duas máquinas. A primeira diferença que a gente tem aqui é na construção. O G7 é maior, mais pesado e também assim tem um corpo bem mais rígido. A diferença é bem perceptível mesmo. Enquanto o G3 flexiona em algumas partes, se você fizer um pouquinho de pressão, o G7 é praticamente assim um tanque de guerra. É bem difícil você fazer a carcaça dele flexionar. Outro aspecto interessante é que o G7, pelo menos aqui na minha cor, que é a branca, ele não deixa marcas de dedo na tampa. Isso é bem legal para quem gosta de manter o notebook assim sempre bem limpinho. Nessa categoria, a vantagem do G3 fica na portabilidade. Ele é um notebook que é menor e mais leve em relação ao G7. Para vocês terem uma ideia, o G7 ele nem cabe naquelas capas de notebook de 15 polegadas, né? Eu tenho uma da Dell aqui e ele não cabe. Já o G3 cabe perfeitamente. Já na aparência, eles são bem diferentes. Aí vai do gosto de cada um. Eu diria que eles vão atender a todo mundo, né? Tanto o público assim mais profissional, como o público gamer. No display, a gente nem precisa fazer uma comparação. Esses dois notebooks têm exatamente a mesma tela. Um painel IPS de 15 polegadas fabricado pela LG. Ou seja, ambos vão te ajudar a chegar no mesmo lugar, já que eles têm exatamente a mesma qualidade. No touchpad eu achei que eles fossem idênticos, só que colocando lado a lado eu percebi que o G7 tem uma textura melhor e um clique mais leve. Mas pode ser que essa até seja uma diferença de fabricação mesmo, e não que eles usem touchpads diferentes. Outra diferença interessante está no teclado. O G7 traz pra gente um teclado americano com iluminação azul, já o G3 traz um teclado brasileiro com iluminação branca. Em som, a surpresa foi que eu achei o G3 melhor que o G7. Eles têm assim o mesmo nível de volume, só que eu achei o G7 mais abafado que o G3. Para comparar o desempenho, eu trouxe para vocês a configuração mais básica do G3 e a configuração mais forte do G7. No G7 a gente tem o i7 8750H com 16 GB de RAM e a GTX 1060 Max-Q. Já o G3 a configuração é a i5 8300H com 8 GB de RAM e a GTX 1050. Eu vou deixar a lista completa de configuração desses dois notebooks na descrição do vídeo, lembrando que comprando por lá vocês ajudam muito o meu canal. Se você curte jogar jogos pesados com os gráficos no máximo, eu daria preferência a 1060. A GTX 1050 e a 1050 Ti eu indico mais pra galera que não se importa muito com os gráficos e a prioridade é se divertir mesmo com o jogo. Agora respondendo aquela pergunta que muita gente faz, i5 ou i7? Olha, o i7 8750H mostrou uma redução de aproximadamente 20% no tempo de renderização no Blender e no V-Ray. Em refrigeração, o G7 é melhor que o G3, só que claro que vai depender da configuração que você pegar. Nesse caso aqui, por exemplo, como o G7 tem uma configuração muito mais forte que esse G3 aqui, esse G3 se sai melhor que esse G7. Se seu foco principal for jogar, eu evitaria as configurações mais fortes deles, tá? A não ser que você não se importe de seguir alguns tutoriais para te ajudar a reduzir as temperaturas. Agora no uso profissional, pessoal, eu não tive problemas de temperatura. Já no ruído, os dois notebooks são praticamente a mesma coisa, tanto no uso leve quanto no uso pesado, tá? Eu diria que os dois são notebooks barulhentos. A duração da bateria vai variar conforme o seu uso e a configuração que você escolher. Aqui o G7 me deu mais ou menos 4 horas de duração e o G3 5 horas. Para acessar os componentes internos, eles são bem diferentes. No G7, removendo só um parafuso, você já tem acesso aos componentes assim mais essenciais. O slot M2, o HD, que é o mesmo modelo nos dois notebooks, a memória RAM e o módulo Wi-Fi. Falando em módulo Wi-Fi, eles têm módulos diferentes. O G7, em teoria, vai ter capacidade maior de banda. E o slot M2 dos dois é compatível com o padrão SATA e o PCI Express. Já no G3, você tem que remover vários parafusos para acessar os componentes internos. Ele tem essa desvantagem, só que ao mesmo tempo que ele tem essa desvantagem, ele tem uma outra vantagem, que é a facilidade de acesso, galera. Quando você remove a tampa do G3, você já tem acesso a praticamente tudo do notebook. Já o G7, se você quiser, por exemplo, trocar a pasta térmica do G7, você tem que desmontar quase o notebook inteiro para conseguir chegar no cooler. O G3 já está ali, o cooler disponível para você, bem facinho de trocar a pasta térmica. Na seleção de portas, eles são praticamente idênticos. A vantagem fica para o G7, que tem uma porta Thunderbolt, e o G3 não. Em resumo, no G7 você vai ter a vantagem da construção melhor, a porta Thunderbolt, o módulo Wi-Fi e as opções adicionais de configuração, com SSD e a GTX 1060, que infelizmente o G3 do Brasil não tem, tá? Outra vantagem também é a refrigeração, só que assim,
Tanto a configuração mais forte do G3 como o G7 não tem um desempenho tão bom assim nesse ponto, tá? Se você joga jogos muito pesados, os dois assim vão deixar um pouquinho a desejar. Já o G3 vai ser uma opção menos chamativa, mais barata e mais portátil em relação ao G7. Bom, eu espero ter ajudado aí quem estava na dúvida entre esses dois notebooks. Por esse vídeo é isso, um abraço.